Chegou a hora de falar sobre os peixinhos. Estava esperando esse momento? Bom, antes de falar sobre eles aqui no estúdio, sobre os cuidados básicos, a gente vai saber nesse VT quais são as espécies mais procuradas. Veja aí. Não é de hoje que os peixes ornamentais encantam por sua beleza e são excelente opção de bicho de estimação. De água doce ou salgada, possuem tamanhos, formas e cores variadas, com espécies para quem tem ou não experiência nos cuidados com o animal. Para começar, na aquariofilia ou no aquarismo, a gente sempre indica ou um beta ou um peixinho mais resistente, com teoricamente cuidados um pouquinho mais fáceis, né? Como o king, o carpa, que são peixes mais fáceis de se encontrar numa loja, são peixes mais resistentes, né? Aí a gente pode partir um pouquinho para outros peixes mais resistentes, mas com características diferentes, como o Oscar, que apesar de ele ser carnívoro, a gente tem que saber quais peixes a ser colocado com ele. É um peixe mais resistente. Cascudo também é um peixe muito fácil de ser encontrado nas lojas de aquarismo, né? Cascudo é aquele peixinho de fundo que o pessoal fala que é o limpa-pedra, né? Ou limpa-vidro, que tem aquela boquinha redondinha. Então a gente pode sempre começar com esses peixinhos até desenvolver um pouco mais de experiência. Porque o pessoal olha muito o peixe somente como um objeto de ornamento, né? E ele é muito mais do que isso, realmente ele é um pet. Eu tive uma vez um episódio num local que eu estagiei há muitos anos atrás e tinha um peixinho, um peixe-papagaio. E esse peixe-papagaio, ele era muito acostumado com o ser humano, então a gente brincava muito com ele. Todo dia eu tinha que chegar lá e mexer com o animal. Ele vinha, dava piruetinha, passava a mão, comia na mão, era realmente um cachorro com nadadeira. E uma certa vez chegou um outro tipo de animal nesse local onde eu estava estagiando, e por alguns dias ele foi meio colocado de lado. Por quê? Porque ele requereu um pouco mais de atenção, esse animal que chegou no local. Depois passamos 4, 5 dias, voltamos a mexer com o animal estava largado lá no fundo, sem cor, triste, enfim, todo tristonho. E com o tempo, só de mexer com ele, o animal começou a ficar esperto de novo, meio que se reabilitou. Então a gente deduziu na seguinte coisa, que o animal estava meio que ficando em depressão. Então isso é uma situação bem legal, porque a gente percebe que o peixe também sente, né? O peixe também tem uma interação bem grande com o ser humano. Mas antes de escolher os seus bichinhos e colocá-los para nadar, é importante conhecer todas as suas necessidades, como o tamanho do aquário, temperatura da água, cuidados com a alimentação. E é isso que vamos conferir agora no Revista da Cidade. Bacana demais, né, gente? Eu tô trocando super figurinha já com ele que tá aqui do meu lado, o Renato Leite Leonardo, que é veterinário de animais silvestres e exóticos. Bem-vindo, tudo bom? Tudo bem. Estamos falando sobre aquários, né, gente? Afinal de contas, quem já teve ou quem já tem, sempre tem muita história pra contar, né? Tem. Geralmente o pessoal desanima um pouco às vezes, né? É, porque não é fácil. A gente tem que ter a dica certa. E esse é o primeiro alerta, já é a primeira situação que eu gostaria de pontuar com você. Porque muitos são os lugares que vendem peixe. Só que existe uma diferença entre o vendedor de peixe, né? E a pessoa que tem o conhecimento para dar... Especialista. Exatamente. Que é a pessoa que vai te dizer exatamente como cuidar daquele bichinho. Porque a gente cai em cada armadilha e a gente acaba desanimando por isso, né? Sim. Mistura raças que não dão certo, espécies que não poderiam estar juntas no mesmo ambiente, ou não dão orientação certa sobre troca de água, e aí a gente acaba fazendo o bichinho sofrer e dá uma dó, né? Então o que a gente tem que fazer antes de mais nada na hora de decidir ter um aquário? O que você recomenda? A pessoa se especialize, estude, vá a um veterinário? Primeiro de tudo procurar uma loja especializada, né? Uma loja de aquarismo, onde eles te passem informações fidedignas, né? Tá. Para não ter esse problema de misturar espécies que são incompatíveis, não te venderem alguma coisa que não tem necessidade de utilizar, ou te vender algum aparelho errado, entendeu? Por exemplo, um sistema de filtragem que não é compatível com a proporção do aquário. Tá. Isso é muito importante, questionar o vendedor no momento que for adquirir um aquário. Dá um exemplo simples, tá? Eu já tive uns 5 betas ao longo da minha vida. Essa dica que você me deu agora, de que a gente não deve trocar a água toda do aquário de uma vez,
toda semana eu fazia troca, que eu fui orientada a isso. Mas eu não sabia que não era para trocar toda a água toda semana. E olha que eu tive vários betas ao longo da minha vida e ninguém nunca me disse isso. No caso, toda semana pro beta, porque o beta não tem sistema de filtragem, né? Então, consequentemente, a água acaba sujando mais rapidamente. Sim, mas não é para trocar a água toda semana? Não. Não, no caso do beta, você troca geralmente a metade, né? Tá. Mas, por exemplo, um aquário já de 60 litros, como a gente tem ali, a gente faz uma manutenção a cada 15 dias ou até mesmo uma vez por mês, dependendo da necessidade. Tá. Mas é necessário todo mês fazer uma manutenção. Tá, todo mês pelo menos a água toda tem que ser trocada. Toda não. De 30%, por exemplo, daquele aquário. Ah, do grandão. Por isso que alguns aquários têm umas particularidades, né? Falando em aquele aquário, vamos chegar mais perto dele aqui. Que espécie é essa? Esse aqui diferente. Esse aqui é um flower horn. Ele é um peixe asiático, né, na nossa fauna. E ele é meu, esse peixe. E o interessante é que ele virou ele é um pet fish, ele vive sozinho. E é um peixinho bem legal, porque a gente consegue passar a mão nele, a gente interage com ele. Ah, verdade. E ele curte viver sozinho, então? Ele tá de boa, assim. Até porque se botar outro peixe com ele, ele já não é acostumado. Ele cresceu já sozinho, né? Então ele acaba brigando. Ele vai brigar. Ele é agressivo, ele é territorialista. Entendi. Falando nisso, quais são as espécies que a gente não deve misturar com outras? O beta é um peixe, por exemplo, que veio para viver sozinho mesmo, né? Porque ele brigaria, né? O beta o beta é muito territorialista. Então, ele tendo outro beta junto com ele, provavelmente vai dar briga, né? Pra você ter uma ideia, na Ásia eles fazem até rinha. Ah, mentira, judiação. Rinha de beta, ai, que horror. Justamente porque eles são mais agressivos. Tá. Né? Bom, ele é tão agressivo que ele fica bravo com ele mesmo, né? Quando a gente coloca um espelho na frente dele, ele se abre todo, Se abre todo. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Que outras espécies que a gente não poderia misturar? Então, isso é muito relativo. Por exemplo, o King e Carpa, que são aqueles ali, eu sempre aconselho manter só eles, King ou Carpa. Eles são bravos? Não é que são bravos, eles são muito sujões, né? Então acaba alterando muito os parâmetros da água. Então, por exemplo, se você colocar um King Carpa com, de repente, sei lá, um neon, primeiro, neon é de pH diferente. Segundo, pela alteração da água que vai ser mais frequente, o neon já é um peixinho mais sensível. Então ele acaba sentindo mais essa alteração de água. Tá. Entendeu? Então não é um peixe compatível com King Carpa. No máximo, como tem ali um cascudinho, que é o famoso limpa-pedra, chupa-vidro, tem N nomes que o pessoal dá. Entendi. Então esse daria certo, não interfere na vida do King ali, né? Não. Entendi. Isso também respeitando uma questão de proporção de tamanho de aquário, né? Tá. Tamanho do peixinho, quantidade. Já tem gente aqui contando, todo mundo tem uma história, todo mundo já teve peixe. A Rosana, por exemplo, eu tinha 2 betas e um morreu. Comprei outro para fazer companhia para o outro, eles começaram a se machucar. Aí entrou naquela história que a gente estava falando, não pode, né? Não pode. Agora, se forem 2 fêmeas, pode? Pode, isso que eu ia falar, a fêmea pode. Tá. Inclusive tem ali umas 4 fêmeas ali. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui, ó. Esse aquarinho azul. Esse aqui. Elas não são tão bonitas quanto, né, o beta, né? Que é todo mais pomposo nas nadadeiras e tal. É maior. Mas elas podem conviver. Então, Rô, no caso, não coloque 2 machos de jeito nenhum, que isso vai continuar acontecendo. Isso. Se você tá com os 2 no mesmo aquário, compre um outro aquáriozinho e coloque eles separados. Separados. Né? Existem hoje abeteiras que ela é um único aquário, mas ele tem uma divisória, né? Mas também tem a questão do estresse, por eles ficarem se vendo e tudo mais. Eu não gosto muito dessas beteiras, desses aquariozinhos pequenos. Que eles ficam se vendo do mesmo jeito, ficam agressivos com mais frequência, Isso. né? Tá. Essa história de que é bom fazer ele olhar no espelho ou encontrar um outro de vez em quando, é verdade? É verdade. E aí a gente vai entrar numa questão um pouco mais técnica, mais hormonal, enfim. A cor fica mais bonita. Me disseram isso uma vez, é fato? Legal você fazer uma vez por semana, botar um espelhinho ali e tal, só para ele dar uma... Sabe, ficar um pouquinho mais... Ativo. Ativo, mas uma vez por mês, uma vez por semana. Atividade física que ele vai fazer uma vez por semana. Isso mesmo. Tá certo. Agora, vamos supor, a pessoa tomou essa decisão e quer ter um aquário. Tá. Quais são os fatores que ela deve levar em consideração, na sua opinião? O ambiente, o espaço, o tamanho do aquário que ela quer pôr? Primeira coisa, disponibilidade, que é muito importante. Disponibilidade para estar alimentando, para estar realizando a manutenção mensal ou quinzenal, né? Aí, a partir disso, se ela é uma pessoa leiga, está começando a entrar no hobby, procurar o que seria mais fácil ou um peixe mais resistente, justamente para não acontecer esse tipo de coisa, tipo de o peixinho acabar morrendo e você perder um pouco o interesse pela criação dos peixes. Porque são detalhes pequenos que fazem a grande diferença
na vida do bichinho. A gente tem a impressão que o peixe, uma vez que ele fica doente, fica impossível de recuperar, né? A gente tem essa impressão muitas vezes. Mas aí que tá. Existe veterinário já para isso, né? Mesmo? Você estava me contando que fez uma cirurgia no Beta ontem, verdade? Semana passada. Semana passada, uau. Que bom, bom, né? Quer dizer, foi um procedimentinho só para tirar uma bolinha assim, uma massinha. Então nem tudo tá perdido, né? Quando o peixe fica doente. Agora, se é uma pessoa que viaja muito, passa um tempo fora de casa, não vai conseguir alimentar todos os dias, é melhor tirar da cabeça ter um aquário? Não. Ou existem alimentos que a gente consegue deixar na água? Isso. Tem alimentos que ele trabalha por uma longa duração, ele não vai estragar a água e o peixinho vai comendo aos poucos esse alimento. E existe também já a tecnologia que veio para nos ajudar, né? Existe comedouros automáticos, ou seja, ele tem um timer e esse timer você vai programá-lo de acordo com a quantidade de vezes que você quer que ele alimente durante o dia. A quantidade de peixes, né? De acordo com os peixes, porque também vai ter a quantidade de ração que vai disponibilizar para o animal. Tá. Olha que legal essa história do comedouro aí, automático. Gente, isso eu não conhecia, isso é muito bacana, né? Em vez de ter alguém que vá até a sua casa para alimentar os peixes todos os dias, né? Passar essa bucha para alguém. Mas tem essa opção também. Resolve, que bom. Tem empresas especializadas que fazem isso, né? Também tem isso. Isso. Tá. Para realizar manutenção, até mesmo cuidado. No dia que você estiver viajando, você liga para a empresa e solicita o serviço. Agora, quais fatores que podem fazer com que os peixes fiquem agressivos no aquário? Falta de alimento, por exemplo? Pode acontecer. Os animais começam a ficar estressados, começam a brigar. Espaço, compatibilidade de espécies, né? Os parâmetros da água alterado também, isso é um fator que pode acometer um pouco a agressividade do animal. Agora, existem basicamente dois tipos de aquário que a gente pode ter em casa. A gente pode escolher se a gente quer um aquário de água doce ou de água salgada. E numa dessas, os cuidados mudam muito de um para outro, né? Muda. O que a gente tem que saber das diferenças principais? Bom, primeiro, justamente que um é água salgada. Então, para você trabalhar com aquário de água salgada, você tem que saber as propriedades daquela água. Ou seja, tem uma quantidade certa de diluição de sal na água. Tem alguns parâmetros que são diferentes de água doce. Por exemplo, se você tiver um coral, você precisa saber a dosagem de cálcio que tem na água, alguns minerais, né, tipo magnésio, enfim, vários outros... Você tem que se especializar muito mais na arte de criar peixes quando você escolhe um aquário de água salgada. Perfeito, é isso? Água doce seria mais simples. Seria mais simples, assim, na verdade a gente recomenda começar com água doce antes de passar para a salgada. Porque justamente alguns aparelhos mudam, né, acrescenta um pouco mais de aparelhos nesse lado da aquariofilia de peixes de água salgada, né? Tá. A manutenção e limpeza também é mais complicada no aquário de água salgada ou não? Na verdade é só uma questão... a manutenção em si é igual, a troca de água, a troca de mídias de filtragem. A questão mesmo é entender um pouquinho mais sobre o peixe, o animal que você vai estar trabalhando no aquário de água salgada e os parâmetros, que são parâmetros bem específicos, né? São bem específicos alguns parâmetros que tem na água. Vamos dizer assim, os parâmetros que a gente tem de água doce, você vai encontrar na água salgada. Tá. E alguns parâmetros que tem de água salgada, você não vai encontrar no aquário de água doce. Entendi. Entendeu? A gente aprende na escola que os peixes regulam a temperatura de acordo com a temperatura da água. Isso. E numa dessas a gente acaba não se preocupando, né? Quando tá muito frio, quando tá muito calor. A gente deve se preocupar com a temperatura que eles estão expostos? Deve. Nesse caso, por exemplo, o King Carpa, eles são mais resistentes à temperatura, né? Justamente devido à origem, eles vêm de lugares bem frios, né? Mas, por exemplo, se tratando de um beta ou tá mesmo do flower horn, é necessário ter um termostato. O termostato é legal porque ele aquece a água, ele regula e ele liga e desliga sozinho. Ele tem um timer, então assim, não vai ter consumo de energia excessivo na sua casa, não vai ter problema de repente torrar o peixinho, tipo se hiperaquecer. Cozinhar, no caso. Isso. Porque assim, a alta temperatura não só mata, como estressa também, né? Claro. E aí o estresse leva a diversos problemas, como doenças. Tem que tomar cuidado para não colocar um aquário muito próximo de uma janela que bate sol direto, por exemplo. Também. Além de aquecer, ele altera algumas propriedades da água, começa a ficar muito verde, junta muita alga verde, né? Mas por outro lado, o aquário precisa de luminosidade, mas não pode ser luz direta da janela. Não necessariamente. O peixe não precisa, de repente, por exemplo, como os répteis, de raios UVA e UVB, né? Geralmente Mas ele precisa saber a diferença da noite e do dia. Ele tem que estar num lugar onde a gente consiga ver. Sim. A gente indica de 8 a 10 horas de luz por dia, justamente para não estressá-lo. Tá. Né?
Mas não tem necessidade de uma lâmpada, é mais por ornamento. A expectativa de vida dos peixinhos muda de acordo com a espécie, Muda, com a raça? Muda. Por exemplo, um beta, no momento que vive, que ele nasce, ele pode viver até 4 anos, né? Já uma carpa, um king, vive aí em média de 15 a 20 anos. Nossa, bastante. Quanto maior o peixe, mais tempo ele vive? Não necessariamente. Não necessariamente. Não? Não. Nesse caso, o flower também tem a expectativa de vida mais ou menos como o das carpas, Isso é uma questão complicada quando a gente... Opa! Falando em peixe estressado, a gente vai ver um momento aqui em que ele não está muito bem, acho. Deu um pulinho. Deu um pulinho aqui no aquário. A expectativa é que as crianças ficam muitas vezes, né, com relação aos peixinhos, a gente nunca sabe qual é a idade que o peixe tem quando a gente está comprando. Então, muitas vezes a gente compra um beta, em pouquíssimos meses ele morre. Então, a gente não sabe se já comprou um beta velhinho, porque os peixes não aparentam, não demonstram idade, a gente consegue perceber algumas características. Alguns peixes sim, por exemplo, o flower horn, ele vem bem pequenininho, então a gente sabe quando ele é pequeno, ele é jovem. Tá. Esse aqui já, por exemplo, ele já está há 3 anos comigo. Tá. Então, e ele cresce mais. Ah, vai ficar maior ainda? Ele fica maior. Ele é considerado um peixe jumbo, né? Tá. Então ele vive em aquário maior. Entendi. É que aqui ele tá sozinho, então não tem nenhum problema. É verdade que quanto mais espaço a gente dá para o animal, mais ele cresce ou não? Óbvio, tem um limite da raça, né? Dizem assim, tem umas coisas que falam, se o aquário for pequeno, ele não cresce. Isso é lenda. É lenda. Ele vai, na verdade, morrer. Porque ele vai precisar de espaço para crescer e não vai ter, ele vai estressar e vai acabar morrendo. Entendi. Assim como se a gente coloca uma quantidade muito grande de peixes dentro do mesmo aquário e não respeita. Tem uma quantidade, uma litragem específica para cada peixe, é isso? Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu acho que o que vale a pena aqui é o bom senso. Porque existe na literatura algumas coisas, é 1 centímetro para cada 1 litro de... é 1 centímetro do peixe para cada litro de água do aquário. Tem outras literaturas que falam que para cada 3 centímetros 1 litro. Assim, não tem uma regra, não tem um estudo específico disso. Eu acho que é questão mais de bom senso mesmo, sabe? De você olhar o tamanho do seu aquário e entender qual a espécie e qual é o tamanho que ela vai chegar. Claro. Né? Tá. Bom, tem pergunta aqui chegando. O Luiz quer saber, o Luiz Henrique, como saber qual beta é macho ou fêmea. E bem claro, né? Bem clara a diferença, dá pra perceber. A gente tem as 2 espécies aqui no estúdio, então dá pra gente mostrar legal pra ele, né? Dá. Bom, o macho... ele é maior, as nadadeiras dele, tanto caudal quanto dorsal, são bem maiores. Geralmente a coloração dele destaca mais do que as fêmeas, né? Tá. As fêmeas você pode ver que são bem menorzinhas, são mais pequenas, miudinhas. As nadadeiras não são tão volumosas. Esse é o macho, né? Que a gente tá vendo lá no monitor do macho. Aquele é o macho. E as fêmeas, elas podem ficar juntas, então você vai ver normalmente nas lojas que elas estão no mesmo aquário, Perfeito, né? Então, mas também brigam. Identificar. Isso é questão do tamanho do aquário. Sim. Claro, aí o fator estresse vale para todos, Isso. né? Eu me lembro quando eu tive aquário com motor, há muitos anos atrás, que algumas pessoas diziam que não era legal a gente deixar o motorzinho na mesma superfície em que está o aquário, porque a vibração que ele causava vibrava muito a água, podia estressar os peixes. Os motores de hoje evoluíram, não existe mais isso, porque eu tô falando aí, deixa eu fazer conta, mas faz uns quase 20 anos. Não faz muito tempo. Não, né? Mas imagina que os motorzinhos nesse momento conseguiram evoluir um pouquinho. Evoluiu, no caso... Vibrava muito que eu tinha. São os compressores, né? Como esse aqui, que liga uma mangueirinha e coloca lá dentro. Sim. Deixar claro que esses compressores não funcionam como filtro, somente oxigenação. Só para oxigenar, né? Que são esses aqui, vamos mostrar. Esse aqui, ó. Aí vai ligar a mangueirinha e vai ter aquela saída de ar saindo no aquário, que isso é necessário. Geralmente tem uma pedrinha porosa que solta um monte de bolinha, né? Ficar no mesmo ambiente que ele, na mesma superfície, pode vibrar demais a água e estressar o bichinho ou não? Pode, mas vai depender da qualidade do compressor também, né? Já evoluiu. Evoluiu em relação a barulho, porque tinha compressores também que era extremamente barulhento. Sim, tinha filtro, que pode desligar para conseguir dormir no quarto. Verdade. Esse filtro você pode ver que você não escuta quase nenhum barulho. Então, e esse aqui pode ficar, inclusive, encostado no aquário, que não vai ter problema? Na verdade, ele tem que ficar encostado para ele funcionar. Tá. Né? Porque além de ele fazer a filtragem, ele faz a oxigenação também. Mas essa vibração que a gente está sentindo aqui não é suficiente para estressar o animal, então? Não. Aqui tá tranquilo. Bem tranquilo. Tá. Esse aqui, além de ser oxigenante, ele também é filtro, é isso? Isso. Aqui, o que é essa parte escura que tem aqui dentro? Aqui ele tem, tem as mídias de filtragem, como esse carvãozinho ativado aqui, né? Tá aqui dentro, ó, dá pra gente ver, ó. A mídia de filtragem. vai conseguir mostrar pra gente aqui, tá vendo? Então esse aqui é um motorzinho ideal para um aquário desse tamanho, por exemplo? Sim. E aí aqui dentro vem carvão ativado, vem a lã Perlon, né? Porque ela faz tipo uma filtragem mecânica. Uma limpeza da água. Isso.
Fezes, restinho de comida. Isso tem que ser trocado? Mas, sim. Geralmente uma vez por mês. Uma vez por mês. Tá. A lã, às vezes, até mais, dependendo da sujeira. Tá. Agora a gente tem aqui tipos de comida. Vamos dar uma passadinha rápida aqui pelas coisas que você trouxe. Quando que a gente decide, então, dar um tipo de comida, essa aqui desidratada, que parece um papelzinho picado? O flocos. Ou essa, né, mais granulada, dependendo do tipo de peixe que a gente escolheu ter? Isso. Na verdade, existem rações específicas para cada peixe, né? Isso. Nesse caso, isso também tem uma questão técnica também, mas o que vale mais na hora de adquirir o peixe é a questão de como que o proprietário, o tutor, vai oferecer a raçãozinha. Por exemplo, é muito mais fácil ele dosar esses stickzinhos do que dosar o flocos. Então, às vezes, ele pode pegar uma quantidade muito grande e jogar lá. Quando você pode quantificar 3, 4, 5 stickzinhos, entendeu? Aqui a gente pode pegar um punhadinho. É um punhadinho, uma pitadinha por dia. Só que é punhado que você pegou, os flocos estão enormes, né? Ou então você pega uma pitadinha com floquinhos minúsculos, bem esfarelados. Então, realmente faz todo sentido isso que você falou. E essas coisinhas brancas são o quê? Isso são cerâmicas, né? Ele é um sistema de filtragem também, que a gente chama de filtragem biológica. Aqui fica acumulada bactérias boas, né, benéficas para o aquário, que forma tipo, uma biologia. Tá bom. Bom, tem um mundo, né, uma infinidade de opções, até falando em decoração do aquário, como é que ele pode deixar o seu ambiente mais bonito, além dos peixes, né, tem esses ornamentos que você pode colocar também, além de recriar um ambiente mais parecido com o fundo de rio, com o fundo do mar, né, dependendo do peixe que você escolher, é claro. Você vai ter aí muitas opções para brincar à vontade, mas a dica é: se especialize na arte. Quanto mais informação você tiver, menos você e principalmente os seus peixinhos vão sofrer, né? Vão sentir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos procurar o Renato também. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Monster Fish, né? Isso. Que doou aqui todos os aquários, os peixinhos, os elementos pra gente mostrar, que fica na Avenida Santa Inês 48, Mandaki. Tá aí uma boa dica, um lugar bacana pra você procurar saber mais sobre eles, tá? E também através dos veterinários, né? Como você disse, estão cada vez mais especializados também, né? Porque tinha um mito antes, né? Que não existe veterinário para peixe. Agora existe. Existe. Que bom. Tem uma série de veterinários aí que pode ajudar. O Renato manja, a gente já percebeu. Que é o Renato Leite Leonardo. Você pode fazer contato através do safarivet.com.br. safarivet.com.br. Obrigada. Nada. Até a próxima. Adorei conhecer mais, viu? Obrigado. Já sei de um monte de erro que eu fiz aí ao longo da vida. Tadinhos, né, gente? Você tem que cuidar direitinho mesmo.